Primeiramente, boa tarde. Esse trabalho que a gente vai apresentar é composto por mim, Daniel Vieira de Andrade, e pelo Rian dos Santos Pereira. Vamos mostrar algumas etapas, algumas ferramentas que podem ser usadas no QGIS. Bom, primeiramente, nós vamos salvar esse projeto, que é o essencial, para que nos próximos passos não há nenhum erro de formatação ou na criação de alguma camada. Primeiro a gente abre aqui o Google Hybrid, selecionamos a camada que queremos, levamos essa camada para o QGIS, e assim ela já é selecionada, que seria a área de atividade. Esse é o nosso talhão, e essa é a camada dela. Depois a gente vem aqui, salva essa camada. No caso, já está salvo, né, na nossa pasta. Colocamos o nome, colocamos projeto 01, voltamos para o QGIS, e esse é o nosso talhão, já demarcado. Agora vamos exportar essa camada, vamos guardar elementos, shapefile, aí vamos levar ela para KML. Temos que fazer isso para descobrir o nosso fuso. E assim a gente descobre o fuso, levando essa camada para o nosso Google Earth. Então salvamos essa camada em KML, colocamos o nome, salvamos na nossa pasta, damos OK, adicionar a camada, e assim a gente vai para o Google Earth. Temos aqui a nossa camada salva. Entrando no Google Earth. Agora vamos voltar na tela inicial e colocar a camada salva na nossa pasta, jogando elas no Google Earth. Depois vamos em opções, ferramentas, vamos no universo transversal de Mercator, aplicamos, e assim a nossa área já é selecionada. Levamos essa camada para o Google Earth, e assim ele já consegue achar a nossa localização. Pronto, nosso talhão está demarcado. Vamos aqui no nosso marcador e ali podemos descobrir a nossa zona, 21L. Só que esse L a gente descarta e vamos substituir ele pelo S, que é de sul. E o porquê do sul? Por causa que ele se essa nossa localização está selecionada abaixo da linha do Equador. Então, voltamos lá, mudamos de KML para Shapefile, selecionamos o nome do arquivo, salvando sempre na nossa pasta. Colocamos o nome de área total KML, desculpa, área total Shapefile, que é o SHP, e ela fica salva. Agora vamos adicionar algumas camadas, pontos e linhas no nosso talhão. Assim, para especificarmos o que temos nele, como uma sede, como uma estrada, ou em relação aos pontos. A gente usa esses pontos para exemplificar pontos de amostra de solos, no caso. Então viemos aqui nessa opção camada, selecionamos nova camada, colocamos o nome do arquivo, vamos demarcar a sede primeiramente, salvar. Aí, como já selecionamos nosso fuso, sabemos que é 21 sul, no caso, ali a gente vai em selecionamos o nosso tipo de geometria, que vai ser polígonos no caso. Damos OK. E agora vamos demarcar nossa sede. Iniciamos clicando no lápis, depois na geometria.
E agora é só selecionar a, a nossa sede, demarcando em volta dela. Clicamos em salvar alterações. Isso é muito importante porque se você abre algumas camadas e não termina de salvar elas depois de ter editado algo, futuramente isso pode dar algum problema na hora de salvar, na hora de enviar para alguém. Então é muito importante toda vez que acabar algo específico numa camada, sempre salvar ela no final. Muito importante. Agora, como nosso talhão não tem uma área de preservação, vamos selecionar algumas casas que tem em volta dessa área, como casas e alguns barracões. Então vamos demarcar, criando camadas para elas também. Refazemos todo o processo, vamos em camadas, nome do arquivo, salvar na nossa pasta, não podemos esquecer, casas ou barracões, salvamos, colocamos o fuso certinho, colocamos o tipo de geometria, que é polígono, e editamos, selecionamos em volta o que queremos. Feito isso, a gente salva o trabalho feito. Agora a gente vai usar nossos pontos de amostra. Como eu dito antes, como dito, como dito antes, esses pontos vão servir como representações de coleta de amostras de solos, que você pode apresentar para alguém. Então a gente salva essa camada como pontos, salvamos, escolhemos a geometria que vai ser pontos agora, colocamos nossa zona, nosso CRC, damos OK e escolhemos 10 pontos aleatoriamente no nosso talhão. Lógico, como um exemplo. Feito isso, a gente salva e fica assim. Agora, todas as camadas que colocamos no nosso talhão, entre sede, pontos, casas e barracões e área total. Agora, a gente vai usar a camada linha, que seria para demarcar estradas que passam por esse talhão, em volta ou por dentro também. A gente coloca o nome de estrada no nosso arquivo, salva na nossa pasta. Escolhemos o tipo de geometria específica, string de linha, damos OK e demarcamos as estradas próximas desse talhão. Feito isso, aqui a gente vai mostrar para vocês onde todas as nossas camadas que fizemos estão salvas aqui na nossa pasta, desde da camada para descobrir nosso fuso, linhas, pontos, sede, fica tudo salvo na nossa pasta. Agora a gente vai mostrar para vocês como calcular em hectares as camadas demarcadas, como área total, a sede, pontos, as estradas, as casas dos barracões. Então todas essas camadas que criamos a gente vai calcular essa área delas. Bom, vamos começar pela área total. Selecionamos a camada da área, vamos na tabela de atributos, editar, abrir calculadora, vamos em geometria, área, aí colocamos barra 10.000, colocamos o número decimal e inserimos no campo de saída o nome da área. Aqui colocamos a área total. Damos OK e ali a gente pode ver o cálculo feito. Salvamos. E assim vamos fazendo com todas as camadas selecionadas. Agora a gente vai usar outra ferramenta que é a diferença. Essa ferramenta, especificamente, a gente usa para diferenciar uma camada da outra. Ou, por exemplo, usando para diferenciar
a área total de uma área em preservação naquele talhão, para mostrarmos para um produtor qual a área selecionada, onde pode ser plantado ou não, uma área agricultável ou não, uma área de preservação. Então fazemos essa diferença para especificarmos o nosso projeto. Vamos em vetor, geoprocessamento, selecionamos diferença, aí colocamos sempre primeiramente a nossa área total e depois o que queremos diferenciar. Aqui colocamos casas e barracões. Depois a gente salva essa informação na nossa pasta. Nomeamos elas como TOT Casas. Salvamos. Agora executamos, fechamos. E aqui a gente pode estar vendo a diferença na nossa área total com as casas. Agora a gente faz outra diferença, só que usando esse TOT Casas, para diferenciar a nossa casa da nossa sede. Para darmos outra informação para quem formos entregar esse projeto. Salvamos a nossa pasta também, mesma coisa. Colocamos o nome de TOT final. Salvamos, executar e aplicar. E assim é o resultado final, de como que fica o TOT final entre sede e área total. E o TOT final, quer dizer. Agora a gente vai demarcar esse talhão com buffer. O buffer seria para mostrar nesse talhão estradas ou espaços com cercas. São áreas que não teriam uma produção, teriam uma perca de produção. Então, uma estrada que passa o caminhão, tratores, ou uma área que tem uma cerca específica. Então, a gente usa o buffer para demarcar essas áreas específicas. Vamos ali já processamento, buffer. Agora, vamos selecionar a camada, TOT final. Aí vamos colocar a diferença de -20. Colocamos o nome dessa camada, salvando o nosso arquivo, sempre. A informação que colocamos é bordadura. O nome quer dizer, desculpa. Salvamos e executar. Fechar. E ali está a nossa bordadura. Bom, essas são as ferramentas que podem ser usadas no QGIS, no dia a dia. Muito obrigado e agradecemos pela. Esse foi nossa explicação. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.